Ele trocou o amor pela liberdade, mas anos depois, encontrou sua ex radiante com 2 crianças idênticas a ele. Inscreva-se em nosso canal para não perder histórias emocionantes e deixe seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A música alta ecoava pelo clube, um batimento ensurdecedor que vibrava dentro do peito de Gabriel. As luzes piscavam em tons de vermelho e azul, refletindo nos copos de vidro e nos corpos que se moviam na pista de dança. Ele se inclinou para trás, no sofá de couro da área VIP, com um sorriso satisfeito, enquanto uma mulher deslumbrante ria ao seu lado, os dedos deslizando sobre seu peito como se ele fosse um troféu. Você é o homem mais difícil de conseguir nessa cidade, Gabriel, ela murmurou, os olhos brilhando de interesse. Ele apenas riu, levantando o copo de uísque antes de levá-lo aos lábios. Ele adorava aquilo. As festas, as mulheres, o luxo. Desde que havia se separado de Marina, ele tinha tudo o que sempre quis. Nenhuma rotina, nenhuma obrigação, nenhum casamento monótono sugando sua energia. Apenas ele e o mundo ao seu dispor. Foi por isso que ele a deixou. A vida ao lado dela havia se tornado previsível. Jantares silenciosos, finais de semana em casa assistindo séries, conversas sobre o futuro que ele não queria encarar. Ele precisava de mais. Ele queria adrenalina, queria conhecer lugares novos, provar do melhor que a vida podia oferecer. E ele sabia que o dinheiro tornava tudo possível. Então, uma noite, ele simplesmente foi embora. Deixou Marina com uma quantia generosa na conta bancária, o suficiente para recomeçar a vida dela. Disse que era melhor assim, que o amor entre eles havia se desgastado, e nunca mais olhou para trás. Agora, 3 anos depois, ele estava no auge. Empresário de sucesso, rodeado de mulheres que disputavam sua atenção, viajando pelo mundo sem preocupações. Mas então, o uísque acabava, a música parava, as festas terminavam, e no silêncio da noite, quando ele finalmente estava sozinho, algo dentro dele se revirava. Ele rolava na cama encarando o teto escuro, ouvindo a própria respiração enquanto sentia um incômodo profundo, um vazio que ele não sabia explicar. Mas logo passava, sempre passava. Bastava uma nova festa, um novo evento, um novo rosto ao seu lado, e então a sensação desaparecia. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com a luz do sol, atravessando as cortinas do quarto do hotel. O gosto amargo do álcool ainda estava na sua boca. A mulher que esteve com ele na noite anterior dormia ao seu lado, a maquiagem borrada e os cabelos espalhados pelo travesseiro. Ele se sentou na beira da cama, esfregando o rosto com as mãos. Outra noite, outra ressaca. E a mesma sensação de sempre. Seu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem do seu assistente. Voo para Salvador confirmado. Você tem uma reunião com os investidores amanhã. Gabriel soltou um suspiro e se levantou. Ele adorava Salvador. A cidade exalava energia, cultura, alegria. Um ótimo lugar para se divertir enquanto fazia negócios. Ele passou o resto do dia resolvendo assuntos pendentes e à noite já estava no jatinho particular, brindando com champanhe enquanto sobrevoava a costa brasileira. Ele não fazia ideia de que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Gabriel estava acostumado com aquele tipo de luxo. Ele era parte desse mundo agora. A cidade de Salvador pulsava com uma energia que Gabriel adorava. As luzes refletiam nas ruas de paralelepípedo do Pelourinho, enquanto os tambores do Olodum ecoavam ao longe, marcando o ritmo da noite. Restaurantes sofisticados misturavam a culinária baiana ao requinte de pratos internacionais, e ele sabia que era ali que queria estar. Ele estava sentado no lounge privativo do hotel, um copo de uísque nas mãos e o celular na outra, organizando a agenda da noite.
Salvador tinha tudo o que ele gostava. Festas exclusivas, gente bonita, um cenário onde ele podia se perder no excesso e esquecer qualquer resquício de inquietação que às vezes rondava sua mente. Vou ligar para algumas pessoas, organizar algo especial, disse ele, mais para si mesmo do que para o assistente que aguardava ao seu lado. Em poucos minutos, os convites foram confirmados. Uma festa privada apenas para a elite da cidade. Empresários, influenciadores, modelos, exatamente o tipo de lugar onde Gabriel se sentia em casa. Horas depois, ele descia de um carro preto na entrada de um casarão colonial transformado em salão de eventos. A música baixa e sofisticada se misturava ao tilintar de taças de champanhe. Mulheres deslumbrantes o rodeavam, sorrisos sedutores e olhares que diziam tudo. Ele amava aquilo. A atenção, o desejo, a sensação de poder. Enquanto a noite avançava, ele bebia sem se preocupar. Um brinde aqui e outro ali, as risadas ecoavam ao redor, os corpos se moviam em danças elegantes e Gabriel estava exatamente onde queria estar. Ou pelo menos era isso que ele achava. Já passava das 3 da manhã quando ele saiu da festa. Seu paletó estava aberto, a camisa um pouco desabotoada e sua mente enevoada pelo álcool. A mulher ao seu lado, uma morena estonteante de vestido vermelho justo, segurava seu braço enquanto riam de alguma piada sem sentido. Você é um homem perigoso, Gabriel. Ela sussurrou no ouvido dele, deslizando os dedos pelo colarinho da sua camisa. Ele sorriu. Ele sabia disso. Eles caminharam juntos pelas ruas do centro histórico, a cidade ainda viva mesmo naquele horário. As luzes dos bares e restaurantes cintilavam, refletindo nos casarões antigos e nas calçadas desgastadas pelo tempo. Gabriel sentia a brisa quente da Bahia contra o rosto. Foi quando ele a viu. Do outro lado da rua, no meio da neblina leve que se formava no asfalto, uma silhueta familiar caminhava apressada. O coração dele acelerou. Era uma mulher. Vestido azul, cabelos castanhos soltos. Gabriel franziu a testa. Por um segundo, tudo ao seu redor se calou. A mulher virou o rosto para o lado e ele quase conseguiu vê-la por completo. Mas então, um carro passou rapidamente entre eles, encobrindo sua visão por uma fração de segundo. Quando o veículo desapareceu, ela já não estava mais lá. Gabriel piscou, sentindo o peito apertar de forma estranha. Gabriel? A voz da mulher ao seu lado pareceu distante. O que foi? Ele demorou a responder. Ainda encarava a rua deserta. Nada! Murmurou, forçando um sorriso. Pensei ter visto alguém conhecido. A morena puxou seu braço de volta, mas sua mente já não estava mais ali. Gabriel acordou no dia seguinte com o gosto amargo da ressaca. O sol de Salvador entrava forte pelas cortinas abertas do hotel. Ele se sentou na cama, esfregando os olhos, mas a sensação estranha ainda estava lá. Quem era aquela mulher? Ele não sabia por que isso o incomodava tanto. Talvez fosse apenas alguém parecida com... Ele parou o pensamento antes que pudesse terminá-lo. Levantou-se e foi direto para o banheiro. Água fria no rosto, um café forte, e logo estava pronto para o dia. Mas algo dentro dele insistia em puxá-lo de volta para aquela rua. Ele precisava voltar lá, e foi exatamente o que fez. Gabriel saiu do hotel, atravessou as ruas movimentadas do Pelourinho até o local onde pensou ter visto a mulher misteriosa. E então, lá estava ele. Um pequeno café charmoso, com mesas dispostas na calçada de pedra. O cheiro de pão de queijo recém-assado e café coado preenchia o ar. Ele entrou e pediu um expresso. Sentou-se perto da janela, observando o movimento na rua, tentando entender por que diabos sua mente estava tão fixada nisso. Mas então, algo fez seu coração parar. Do outro lado da rua, em frente a uma doceria de vitrine colorida,
havia uma mulher com um vestido e cabelos castanhos soltos sobre os ombros. Ela ria enquanto conversava com um atendente, os olhos brilhando como Gabriel não via há anos. Era Marina. O ar desapareceu dos pulmões dele. Não podia ser. Ela estava diferente, mais madura, mais feliz. Gabriel sentiu o coração bater forte no peito. Depois de tanto tempo, ali estava a mulher que ele abandonou, seguindo a vida sem ele em um lugar distante. Mas então, ele viu algo que o atingiu como um soco. 2 crianças correram até ela. 2 meninas pequenas, com os cabelos escuros desgrenhados e sorrisos inocentes. Os rostos delas eram assustadoramente familiares. Gabriel ficou congelado. As meninas pareciam com ele. Ele apertou os punhos. Isso não era possível. Seu peito subia e descia, a respiração acelerada. Elas eram dele. O choque se misturou à incredulidade. Porque Marina nunca contou nada. Porque sumiu da sua vida sem dizer que estava grávida. Gabriel se levantou apressado, derrubando a xícara no chão. O barulho fez Marina se virar na direção dele. Os olhos dos dois se encontraram. O sorriso dela sumiu. Houve um momento de silêncio absoluto. Gabriel viu o rosto dela se contrair em pânico. Ela segurou as mãos das meninas rapidamente. E então ela correu. Gabriel piscou, atordoado. Ela estava fugindo dele. Ele reagiu no instinto e saiu atrás, empurrando pessoas pelo caminho, o coração disparado. Mas Marina conhecia aquelas ruas melhor do que ele. Em segundos, ela desapareceu na multidão. Ele parou, ofegante, no meio da calçada quente sob o sol forte da Bahia. Nada fazia sentido. Ela estava ali. Ela tinha filhos. E estava fugindo dele. Por quê? Gabriel passou a mão pelos cabelos, tentando entender. O peso da revelação o atingia como uma tempestade. Marina havia escondido algo dele, algo grande, e agora ele faria qualquer coisa para descobrir a verdade. Gabriel ainda estava ali, parado no meio da rua, sentindo o coração martelar dentro do peito enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Marina havia fugido dele. Ela não hesitou, não titubeou. Apenas segurou as mãos das meninas e correu, como se o simples fato de vê-lo fosse um perigo, como se ele fosse alguém de quem ela precisava proteger aquelas crianças. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Não podia ficar ali, parado como um idiota, esperando que ela simplesmente voltasse. Mas para onde ela teria ido? Seu olhar percorreu as ruas agitadas, as lojinhas de artesanato, os turistas tirando fotos e os artistas de rua tocando berimbau. Era Salvador, uma cidade onde milhares de pessoas se misturavam diariamente. Encontrá-la novamente seria como procurar um grão de areia na praia. Mas ele não ia desistir. A imagem das meninas gravou-se em sua mente como um fogo impossível de apagar. Elas eram pequenas, no máximo 4 ou 5 anos, e os traços delas não restavam dúvidas. Ele se via naquelas crianças. O formato do rosto, os cabelos escuros, a expressão curiosa e observadora. Elas eram dele. Só podiam ser dele. A pergunta que queimava dentro dele era: por quê? Por que Marina nunca contou? Por que sumiu da sua vida sem dizer que estava grávida? Como foi possível que ela tivesse desaparecido tão completamente sem que ele sequer desconfiasse? A dor de ser enganado misturava-se ao choque da descoberta, criando um turbilhão de emoções que ele não conseguia controlar. Ele queria respostas. Ele precisava de respostas. Sem saber exatamente para onde ir, Gabriel voltou ao café onde havia visto Marina pela primeira vez. Talvez, só talvez, alguém tivesse notado algo. Mas ao perguntar aos funcionários, ele encontrou apenas rostos confusos e olhares vazios. Ninguém sabia de nada, nenhuma pista, nenhum rastro. A frustração subiu pelo seu peito como um nó sufocante, mas ele sabia que não poderia simplesmente voltar para o hotel e fingir que nada aconteceu.
Ele precisava encontrá-la. A noite passou lenta, insone. Ele revirou cada detalhe em sua mente, tentando montar um quebra-cabeça cujas peças estavam faltando. No dia seguinte, decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: caminhar sem destino. Precisava limpar a mente, absorver a cidade e, quem sabe, encontrar algum sinal de Marina por acaso. E então, como se o destino tivesse ouvido sua obsessão, ele a viu. Do outro lado da avenida, um café pequeno e discreto estava cheio de clientes que se protegiam da garoa fina. As janelas de vidro embaçavam levemente com o calor do ambiente, mas entre as silhuetas ele a reconheceu imediatamente. Marina estava ali. Ela usava um vestido leve e segurava uma xícara entre as mãos. Seu olhar estava perdido, como se estivesse mergulhada em pensamentos distantes, completamente alheia ao mundo ao seu redor. Gabriel sentiu um choque percorrer seu corpo. Depois de todos aqueles anos, depois da forma como ela fugiu na véspera, ela estava bem ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão inalcançável. Seu coração acelerou. Ele podia simplesmente ir embora, fingir que nunca a viu. Mas essa não era uma opção. Não mais. Respirando fundo, ele atravessou a rua com passos firmes. E então, sem que ela percebesse, ele abriu a porta do café e entrou. A porta do café se fechou suavemente atrás dele, abafando o som da chuva que começava a engrossar lá fora. O ambiente era acolhedor, com luzes amareladas e o aroma de café fresco se misturando ao cheiro de pão de queijo recém-saído do forno. Gabriel ficou parado por um instante, ajustando-se ao novo ambiente, mas seus olhos nunca deixaram de observá-la. Marina não o viu entrar. Ela estava sentada perto da janela, os dedos envoltos na xícara quente, o olhar perdido para além do vidro embaçado. Sua expressão era calma, mas havia algo nela que Gabriel reconheceu imediatamente, uma sombra de preocupação, como se sua mente estivesse distante, carregando um peso invisível. Ele deu um passo à frente, sentindo o coração pulsar no peito. Durante anos, ele não pensou nela. Ou melhor, forçou-se a não pensar. O passado estava enterrado. Marina era apenas um capítulo encerrado de sua vida. Ou era o que ele acreditava. Agora, vê-la ali, tão perto, reacendia algo que ele não sabia nomear. Curiosidade, raiva, arrependimento. Ele tentou controlar a respiração e caminhou lentamente em sua direção, desviando das mesas pelo caminho. O café estava movimentado, mas ele sentia como se apenas os dois estivessem ali, como se todo o resto desaparecesse. Então, bem quando estava a poucos passos de distância, Marina virou o rosto para o lado, e por um breve segundo, seus olhares se encontraram. Gabriel viu seus olhos se arregalarem levemente, como se o choque a atingisse por dentro. O instante pareceu se estender no tempo, um fio invisível, conectando os dois em um passado que nunca foi completamente resolvido. Ele não parou. Continuou caminhando até ela, sentindo cada batida acelerada de seu próprio coração. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, Marina se levantou subitamente. Seu corpo ficou tenso, a respiração hesitante. Gabriel viu sua mão apertar a alça da bolsa como se estivesse pronta para sair correndo outra vez. Ele percebeu que se não dissesse algo naquele momento, talvez nunca mais tivesse a chance. Então, em uma voz firme, mas baixa, disse apenas uma palavra: Marina. Ela congelou. Por um segundo, Gabriel sentiu como se tudo ao redor tivesse silenciado. O café, a chuva, o movimento da cidade. Nada mais existia. Apenas os dois, presos naquele instante carregado de tudo o que nunca foi dito. Marina piscou, parecendo lutar consigo mesma. Sua respiração estava trêmula, como se uma tempestade se formasse dentro dela. Gabriel deu um passo mais perto, vendo o conflito em seus olhos. Ele não sabia o que esperar. Uma reação de raiva, tristeza
alívio, mas Marina fez algo que ele não previu. Ela olhou para ele uma última vez e saiu. Simples assim. Ela se virou e caminhou rapidamente até a porta, deixando para trás sua xícara quase cheia, sua presença ainda pairando no ar como um perfume suave. Gabriel ficou parado, sem reação, assistindo enquanto a mulher que ele passou anos sem pensar desaparecia mais uma vez diante dele. Mas dessa vez, ele não deixaria passar. Em um impulso, ele se virou e a seguiu para fora do café. A chuva continuava a cair, fina e constante, tornando as ruas do centro histórico ainda mais brilhantes, sob as luzes amarelas dos postes. O cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume delicado que Marina deixava no ar enquanto caminhava apressada, o corpo rígido, as mãos apertando as alças da bolsa como se sua vida dependesse daquilo. Gabriel não hesitou. Saiu do café quase no mesmo instante, ignorando os olhares curiosos dos clientes que o viram levantar-se com pressa. Seus passos eram largos, determinados. Ele a viu atravessar a rua e entrar por uma viela mais tranquila, onde o barulho da cidade se dissipava levemente. O coração dele batia forte. Não de medo nem de ansiedade, mas de uma necessidade que ele não entendia completamente. Ele precisava falar com ela. Precisava de respostas. Precisava entender por que, depois de todos esses anos, ela fugia dele como se ele fosse um estranho, alguém a quem ela nunca amou. A garoa umedecia seus cabelos, mas ele não se importava. Ele acelerou o passo e, quando finalmente estava perto o suficiente, chamou por ela. Marina! Ela parou no mesmo instante. Ele viu seus ombros se contraírem levemente. Ela respirou fundo, sem virar-se de imediato, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Gabriel sentiu algo dentro dele apertar. Ela estava mesmo considerando fugir dele outra vez? Ele não deixou que ela tomasse essa decisão. Deu mais alguns passos, aproximando-se o suficiente para que pudesse vê-la claramente. Marina virou-se devagar, o rosto molhado de chuva e talvez, apenas talvez, de lágrimas. Seus olhos estavam diferentes dos que ele lembrava. Não eram apenas mais maduros, mas carregavam algo a mais, algo que ele não sabia nomear. Eles se encararam por longos segundos. O silêncio entre eles era denso, pesado, cheio de tudo o que nunca foi dito. Por um momento, Gabriel pensou que ela fosse virar-se outra vez e desaparecer. Mas então ela fez algo que o surpreendeu. Ela respirou fundo e sussurrou: "O que você quer, Gabriel?" Ele sentiu um frio na espinha ao ouvir seu nome na voz dela depois de tanto tempo. Ele engoliu seco. Tantas coisas passaram por sua mente ao mesmo tempo. Ele poderia dizer que queria saber sobre as crianças, poderia perguntar por que ela fugiu, poderia acusá-la de esconder algo dele, mas naquele momento, olhando para ela, tudo o que conseguiu dizer foi a verdade mais simples e crua. "Eu só quero conversar." Ela continuou olhando para ele, o conflito evidente em seus olhos. Gabriel percebeu que ela lutava contra si mesma, contra a vontade de seguir em frente e a necessidade de resolver algo do passado. Finalmente, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Marina soltou um suspiro resignado. "Tudo bem", disse, sem emoção. "Mas não aqui." Ela olhou ao redor, percebendo as poucas pessoas que passavam pela rua, e apontou para um café menor e mais discreto, logo à frente. Gabriel apenas assentiu, sem querer arriscar dizer algo que a fizesse mudar de ideia. Eles caminharam juntos, em silêncio, até entrarem no pequeno café. O ambiente era acolhedor, com poucas mesas e uma música instrumental suave tocando ao fundo. Um refúgio longe da agitação da cidade. Sentaram-se no canto mais afastado, Marina de frente para Gabriel, suas mãos ainda segurando a bolsa como se estivesse se agarrando a algo que a mantivesse no presente. O garçom veio rapidamente, e ela pediu um chá enquanto Gabriel, ainda agitado demais para algo quente, apenas pediu um copo d'água.
Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio entre eles voltou, carregado de tensão. Gabriel a observava atentamente. Cada pequeno detalhe. As mudanças no rosto dela, a maneira como suas sobrancelhas se arqueavam levemente quando estava nervosa. Ela estava diferente. Mas, ao mesmo tempo, era como se tudo o que ele conhecia ainda estivesse ali, sob camadas de tempo e cicatrizes invisíveis. Marina foi a primeira a falar. Diga logo o que você quer, Gabriel. Sua voz não era fria, mas também não era acolhedora. Era como se ela estivesse se protegendo. Ele passou a língua nos lábios, umedeceu-os, organizando as palavras que pareciam embaralhadas na sua mente. Eu te vi ontem, começou, e vi as meninas. Ele não precisou dizer mais nada. Marina fechou os olhos por um breve segundo, como se aquela confirmação a atingisse de uma forma que ela já esperava, mas ainda assim doía. Gabriel esperou que ela dissesse algo, mas Marina apenas abriu os olhos novamente e ficou encarando a xícara de chá que o garçom acabara de colocar em sua frente. São minhas? Ele finalmente perguntou, a voz mais baixa do que gostaria. Marina apertou a borda da xícara entre os dedos. Ele viu a forma como seus lábios se pressionaram em uma linha fina, como se quisesse conter alguma emoção. E então ela respondeu, sem olhá-lo nos olhos. Sim. O mundo pareceu girar por um instante. Gabriel sentiu um peso cair sobre ele com força, como se algo dentro dele tivesse se quebrado e ao mesmo tempo feito sentido. Elas eram dele, as meninas, suas filhas. Por algum motivo, ouvir aquilo da boca de Marina tornava tudo real, de uma maneira que ele não estava preparado. Ele piscou, processando, sentindo a respiração pesar. Seu corpo estava imóvel, como se cada célula precisasse de tempo para absorver aquela verdade. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Marina, dessa vez, olhou para ele. Os olhos dela estavam cheios de algo profundo, algo que Gabriel não conseguiu decifrar de imediato. Porque não havia motivo para te contar. Ela respondeu, sua voz firme, mas com uma leveza que só alguém que já sofreu muito pode carregar. Gabriel franziu a testa, confuso, o sangue correndo mais rápido pelas veias. Não havia motivo? Sua voz subiu um pouco. Ele inclinou-se sobre a mesa, sem se importar com o olhar de algumas pessoas próximas. Eu sou o pai delas, Marina. Como você pode dizer que não havia motivo? Ela respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. Quando os abriu novamente, sua expressão já estava controlada. Porque você foi embora, Gabriel. Você escolheu essa vida. Você não queria uma família. Você queria liberdade, queria o mundo, então eu dei isso a você. As palavras dela atingiram como um golpe. Gabriel abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque, no fundo, ele sabia que era verdade. Ele foi embora. Ele escolheu uma vida onde não havia espaço para Marina. Onde não havia espaço para um casamento, para uma casa, para um futuro previsível. Mas... e se ele soubesse? Se soubesse que ela estava grávida, será que teria feito algo diferente? Ele queria acreditar que sim. Mas agora, será que Marina acreditaria? O silêncio entre os dois voltou, e dessa vez era ainda mais pesado. Gabriel sentia algo dentro dele bagunçado, revirado, como se estivesse sendo forçado a encarar algo que passou anos evitando. Marina continuava olhando para ele, mas agora havia algo nos olhos dela. Uma tristeza silenciosa, um passado que não podia ser reescrito. Gabriel respirou fundo, endireitou os ombros. Ele não sabia exatamente o que fazer agora. Mas havia uma coisa que ele sabia com certeza. Ele não iria simplesmente aceitar essa história do jeito que estava. Ele não iria embora de novo. E dessa vez, Marina não iria fugir. A pergunta saiu da boca de Gabriel antes que ele pudesse controlar o tom da própria voz.
O que você está fazendo aqui em Salvador, Marina? Ela parou por um instante, como se estivesse decidindo se valia a pena responder. Seus dedos se apertaram ao redor da xícara de chá já morna e seus olhos desviaram para um ponto qualquer da mesa, evitando encontrá-lo. Eu vim embora, Gabriel, ela disse finalmente. Sua voz era suave, mas carregava uma firmeza cortante. Não fazia sentido ficar no Rio de Janeiro. Gabriel franziu a testa. O peito se apertou com a resposta. Não fazia sentido? Ele repetiu, incapaz de esconder a confusão. Marina soltou um suspiro cansado. Ele percebeu que ela não queria ter essa conversa, mas ao mesmo tempo parecia saber que não havia mais como fugir. Você seguiu sua vida, Gabriel. Ela ergueu os olhos para ele e havia algo ali que ele não esperava. Dor. Eu via as notícias. Você aparecia em todos os lugares, sempre cercado de mulheres, em festas luxuosas, aproveitando tudo o que queria. Gabriel não respondeu. Ele ficou calado, apenas ouvindo, porque algo dentro dele dizia que pela primeira vez em muito tempo ele precisava escutar. No começo eu tentava não olhar, Marina continuou, o olhar fixo na mesa, como se estivesse revivendo aqueles momentos dentro da própria mente. Mas era impossível. Seu nome estava em revistas, em sites, nas redes sociais. Era como se o mundo estivesse esfregando na minha cara o quanto eu era descartável. Gabriel sentiu o peso daquelas palavras como um soco no estômago. Descartável. Ele nunca tinha pensado assim. Para ele, era apenas um rompimento. Ele não queria um casamento. Não queria uma vida presa à rotina que Marina insistia em ter. Ele queria liberdade. Queria viver. Mas agora, ouvindo tudo aquilo, ele percebeu que, enquanto viajava, enquanto vivia sua melhor fase, Marina estava do outro lado, sozinha, grávida, assistindo a vida dele como uma espectadora de um filme do qual ela não fazia mais parte. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer o resto. Eu precisava ir embora, Gabriel. Ficar na mesma cidade que você, vendo seu nome por todo lugar, aquilo me matava. O coração dele apertou no peito de um jeito estranho, um jeito que ele não estava acostumado. Ele pensou em perguntar por que ela nunca tentou falar com ele, nunca tentou contar sobre as crianças. Mas naquele momento, ele já sabia a resposta. Ela não queria ser uma lembrança incômoda na vida dele. Ela realmente acreditava que ele nunca se importaria. Gabriel desviou o olhar por um instante, tentando processar tudo. Você está aqui desde então? Ele perguntou, a voz mais baixa agora. Marina assentiu. Há 3 anos, desde que nos separamos. Ele piscou, sentindo o choque daquela informação. Ela tinha refeito a vida ali, tão longe dele, tão longe de tudo o que conheciam. E como você? Ele hesitou. Ela pareceu entender a pergunta. Soube investir bem o dinheiro da separação, respondeu. Vivo de renda. Agora que as meninas já estão indo para a escola, eu pretendo voltar a trabalhar. Ainda não encontrei nada, mas vai acontecer. Ela disse aquilo com tanta naturalidade que Gabriel percebeu o quão independente Marina havia se tornado. Ela não precisava dele, não precisava do dinheiro dele, não precisava da presença dele. E, de repente, isso o incomodou mais do que deveria. Ele ficou em silêncio, apenas absorvendo tudo. Marina olhou para o relógio de pulso e, sem aviso, começou a pegar a bolsa. Eu preciso ir, disse. Ele piscou, voltando para a realidade. O quê? Buscar as meninas na escola. Ela se levantou, ajeitando a alça da bolsa no ombro, pronta para ir embora. Gabriel sentiu algo dentro dele disparar. Ele não queria que essa conversa terminasse ali. Ele ainda tinha tantas perguntas. Antes que ela pudesse sair, ele levantou-se também. Me dá o seu número. Marina hesitou.
Por um instante, ele viu nos olhos dela a dúvida, a resistência. Mas no fim, ela pegou o celular da bolsa e digitou rapidamente a sequência de números. Gabriel gravou na mente, salvando em seu telefone. Ela não disse mais nada. Apenas olhou para ele uma última vez e saiu, deixando-o ali, parado, enquanto a porta do café se fechava atrás dela. Gabriel sentiu um peso no peito que não sabia explicar. Ela foi embora outra vez, mas dessa vez ele sabia onde encontrá-la. Marina caminhava apressada pelas ruas de Salvador, tentando ignorar a sensação de que Gabriel ainda estava por perto. Marina se sentia tensa, inquieta. Vê-lo depois de tanto tempo foi um choque. Ainda mais sob aquelas circunstâncias. Seu coração ainda estava acelerado, mas agora, por outro motivo. Ela precisava ver suas meninas. 3 quadras depois, chegou à escola. O portão já estava aberto e vários pais esperavam seus filhos saírem. Ela cruzou os braços, respirando fundo, tentando recuperar o controle de suas emoções. Então, no meio da multidão de crianças correndo para os pais, 2 menininhas apareceram. Os olhos de Marina suavizaram na mesma hora. Elas riram ao vê-la e correram em sua direção. "Mamãe!" E então abraçaram-na com força. Ela fechou os olhos, sentindo aquele calor, aquele amor puro que preenchia cada parte dela. Elas eram tudo para ela. Ela precisava protegê-las. Gabriel ficou de longe. Ele estava parado na esquina da escola, com as mãos dentro do bolso da jaqueta. Ele não deveria estar ali, mas ele precisava ver. E quando viu, algo dentro dele mudou para sempre. As 2 pequenas meninas correram até Marina com sorrisos abertos, os bracinhos se envolvendo nela em um abraço sincero, cheio de amor. Gabriel sentiu algo apertar em sua garganta. Aquelas 2 crianças, suas filhas, estavam crescendo sem ele. Felizes, sim, mas sem um pai. E pela primeira vez, ele se perguntou se era necessário, ou se Marina estava certa em nunca ter contado. A noite chegou e Gabriel voltou para o hotel. Ele estava inquieto. A imagem das meninas correndo para a mãe, o brilho nos olhos delas, o jeito como Marina as segurava, como se fossem tudo o que ela tinha no mundo, tudo isso não saía da sua cabeça. Era como se o mundo que ele construiu para si mesmo estivesse desmoronando pouco a pouco. Ele pegou o celular. Primeiro enviou mensagem para seu amigo e cancelou sua ida a uma outra festa da elite. Ele não estava com cabeça para pensar em festa. Ele só pensava em Marina e nas meninas. E agora o nome de Marina estava salvo nos contatos. Ele abriu a mensagem e digitou: "Amanhã, preciso te ver." Esperou alguns segundos. As reticências apareceram. Ela estava digitando. O coração dele bateu mais forte. Então, a resposta veio. "Onde?" "No mesmo local de hoje." Ele sorriu de lado, sem perceber. Ele tinha uma segunda chance. E desta vez, ele não iria desperdiçar. Gabriel chegou cedo à cafeteria naquela manhã. Estava diferente das outras vezes. Vestia um suéter escuro, sem o habitual terno caro, sem a postura de um homem que controlava o próprio mundo. Aquela noite havia sido longa. Ele não dormiu. O rosto denunciava isso, mas não era o cansaço que o incomodava. Era a avalanche de pensamentos que ele não conseguia afastar. As imagens das filhas, de Marina, do tempo perdido. Pela primeira vez em muito tempo, ele se importava com algo além de si mesmo. O café estava quase vazio àquela hora. O cheiro de pão fresco pairando no ar, as poucas pessoas presentes, ocupadas com seus próprios mundos. Gabriel escolheu uma mesa próxima à janela, de onde poderia vê-la chegar. O coração batia rápido e ele odiava essa sensação. Ele não era um homem que ficava nervoso, mas ali estava ele, mexendo distraidamente na borda da xícara de café, sentindo a inquietação se espalhar pelo corpo. Então ele a viu. Marina desceu de um carro preto, elegante, que claramente não era um táxi.
Gabriel estreitou os olhos, atento. O motorista era um homem, um pouco mais velho do que ele, bem vestido, com um sorriso tranquilo no rosto enquanto falava com ela. Marina inclinou-se para dentro do carro por um segundo, trocando algumas palavras e gestos que Gabriel não conseguiu ver. E então, ela sorriu. Foi um sorriso discreto, mas foi o suficiente para fazer algo dentro dele revirar. Ela se despediu do homem, fechou a porta do carro e ficou ali, parada na calçada por um momento. Gabriel tentou ver melhor, tentou captar qualquer detalhe na linguagem corporal dela, qualquer pista do que aquilo significava, mas bem na hora, uma senhora passou em frente à janela, bloqueando sua visão. Quando ele voltou a olhar, o carro já estava indo embora. O incômodo foi imediato. Quem era aquele cara? Ele não sabia. Não tinha nenhum direito de perguntar. Mas a ideia de que Marina poderia estar com alguém que talvez já tivesse seguido em frente completamente o fez sentir algo que não reconhecia. Ciúmes. Isso era ridículo. Ele não tinha o direito de sentir isso. Mas então, por que se importava tanto? Marina entrou no café logo depois. Seu rosto estava neutro, como se a conversa da noite anterior não tivesse deixado marcas nela. Mas Gabriel sabia que deixara. Ele apenas não sabia o quanto. Ela caminhou até ele, sentou-se à sua frente sem cerimônias e pediu um chá, sem ao menos perguntar se ele estava bem. Talvez porque ela já soubesse a resposta. O silêncio entre os dois durou alguns instantes, mas não era um silêncio vazio. Era carregado, como se as palavras estivessem ali, prestes a explodir no ar. Você não dormiu. Ela quebrou o silêncio, seus olhos analisando o rosto dele. Gabriel soltou um riso sem humor. Não. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. O que você quer, Gabriel? Gabriel a encarou por um momento antes de responder. Quero conhecer minhas filhas. O peito de Marina subiu e desceu devagar enquanto ela absorvia aquelas palavras. Gabriel não sabia se aquilo a assustava, se a irritava ou se, de alguma forma, ela queria que isso acontecesse. Eu pensei a noite toda, continuou, e não consigo mais ignorar. Eu preciso conhecê-las, Marina. Ela olhou para ele séria. E por quê? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Por quê? Você passou esses anos sem saber que elas existiam e não sentiu falta. Agora, de repente, quer ser pai? Ele sentiu o impacto daquelas palavras. Mas, dessa vez, não tentou fugir da verdade. Eu não sabia que elas existiam, mas agora eu sei. Marina abaixou os olhos por um instante, respirando fundo. Gabriel percebeu a luta interna nela. Como podemos fazer isso? Ele perguntou com um pouco mais de suavidade. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Nós vamos buscá-las na escola hoje, ela disse finalmente, e vamos contar. Gabriel sentiu o coração acelerar. Assim tão rápido? Você quer conhecer suas filhas, Gabriel? O tom dela não era agressivo, mas carregava uma seriedade cortante. Então precisa ser agora. Eu não quero prolongar isso. Não quero me arrepender. Eu já falei sobre você algumas vezes com elas. Ele entendeu o que ela queria dizer. Se ele não fizesse isso agora, talvez nunca tivesse outra chance. Ele assentiu. Mas tudo bem. Marina checou o horário no celular. Está na hora. Eles pagaram a conta e saíram juntos. Dessa vez, o silêncio entre eles não era mais de tensão, mas de algo não resolvido, algo grande, que estava prestes a explodir. Gabriel não sabia o que esperar. Ele não sabia como era estar perto de crianças, ainda mais suas próprias filhas. Mas naquele momento, ele só queria chegar até elas. Marina caminhava à frente, os passos determinados. Gabriel a seguiu pelas ruas de Salvador, sentindo o coração acelerar a cada esquina que dobravam. Até que, finalmente, a escola apareceu à sua frente. Havia várias crianças brincando no pátio, algumas correndo para os pais que esperavam do lado de fora.
O barulho infantil enchia o ar, misturado à conversa dos adultos. Gabriel engoliu em seco. Marina parou ao lado dele. Ele percebeu que, pela primeira vez, ela parecia hesitante. "Você está pronta?" Ele perguntou de um jeito que nem parecia ele. Ela sorriu de canto. "Eu devia perguntar isso para você." Ele soltou o ar e, antes que pudesse responder, o portão se abriu e algumas crianças começaram a sair. Marina procurou entre elas até que, de repente, seu rosto mudou. Ela deu um passo à frente e sorriu. E então Gabriel viu. 2 menininhas pequenas vinham correndo em direção a Marina, rindo, os olhos brilhando de alegria. O mundo de Gabriel parou. E pela primeira vez na vida, ele não sabia o que fazer. A cena diante de Gabriel parecia algo tirado de um filme, o tipo de momento que ele nunca viveu, nunca imaginou que viveria. Mas ali estava ele, parado, vendo suas filhas pela primeira vez. As 2 meninas corriam na direção de Marina, os rostinhos iluminados, os cabelos escuros balançando com o vento leve que passava. Elas riam, com a inocência de quem não sabia que, a poucos metros dali, a vida delas estava prestes a mudar para sempre. Marina abriu os braços, acolhendo-as em um abraço apertado. Gabriel prendeu a respiração. Aquela imagem fez algo dentro dele se contrair. Por um instante, ele sentiu que não pertencia àquele momento. Ele não fazia parte daquela vida. Era um intruso. Mas não podia ser tarde demais. Não podia. As meninas começaram a falar ao mesmo tempo, contando sobre o dia na escola, e Marina ria, respondendo com paciência, como se quisesse absorver cada palavra delas. Foi então que uma delas olhou para o lado e viu Gabriel. Ela congelou por um segundo, seus olhinhos castanhos piscando rápido enquanto analisava aquele estranho que estava ao lado da mãe. "Mamãe? Quem é ele?" A outra menina se virou também. Marina hesitou. Gabriel prendeu a respiração. O momento chegou. Ela se abaixou ao nível das filhas, pegando as pequenas mãos delas entre as suas. "Queridas, eu tenho algo muito importante para contar." Gabriel viu o olhar das meninas ficarem atentos. Elas ainda eram pequenas, mas algo na expressão delas mostrava que entendiam que aquele momento era diferente. Marina respirou fundo. Ela olhou para Gabriel por um breve segundo antes de voltar para as filhas. "Esse é o papai de vocês." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Gabriel sentiu o próprio coração martelar no peito. As meninas olharam para ele, os olhinhos inocentes refletindo confusão. "Papai?" Uma delas repetiu, testando a palavra na boca. Gabriel não soube o que dizer. Como se responde a algo assim? O que um homem faz quando encontra suas filhas pela primeira vez e percebe que elas nunca sentiram falta dele, porque nunca souberam que ele existia. Ele não era um pai para elas, era apenas um estranho. Marina manteve a calma, os dedos ainda segurando as mãos das meninas. "Sim, meu amor, seu papai." A outra menina franziu a testa, o olhar se desviando para a mãe. "Mas você disse que ele morava longe, do outro lado do Brasil." Gabriel sentiu o impacto daquelas palavras. Ele olhou para Marina e ela fechou os olhos rapidamente, como se estivesse se preparando para aquilo. Ela voltou a abrir os olhos, a expressão carregada de algo profundo. "Eu sei, minha querida, mas o papai de vocês está aqui agora e quer muito conhecer vocês." As meninas se entreolharam, tentando entender. Gabriel percebeu que precisava dizer algo. Ele se abaixou um pouco, tentando ficar na altura delas, e abriu um pequeno sorriso, mesmo que por dentro seu coração estivesse apertado. "Oi, meninas." Elas piscaram curiosas. "Eu sou o Gabriel, mas acho que vocês podem me chamar de papai, se quiserem." As 2 continuaram observando ele, como se tentassem decidir algo. Então, para a surpresa de Gabriel, uma delas sorriu. "Você fala engraçado." Gabriel piscou confuso.
A outra deu risada. Você fala diferente. Marina sorriu. Ele tem um sotaque diferente do nosso. As meninas riram de novo. Gabriel, por um momento, esqueceu do aperto no peito. Mas eu posso aprender, disse, olhando para elas com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. A mais falante das duas cruzou os bracinhos. Se você aprender, a gente pode ser amigos. Gabriel sentiu um calor crescer dentro dele. Dali, eles foram tomar sorvete. O dia estava agradável e as meninas pareciam animadas, pulando ao lado de Marina enquanto caminhavam até uma pequena sorveteria no bairro. Gabriel seguiu junto, observando cada detalhe daquele momento. Ele ainda não sabia como agir direito perto delas, mas algo dentro dele dizia que apenas estar ali já era o suficiente. Ao chegarem, as meninas logo começaram a apontar os sabores preferidos. Marina as ajudava a decidir, mas foi Gabriel quem fez o pedido. Ele queria participar, queria mostrar que estava tentando. Depois que se sentaram, Gabriel percebeu como as meninas falavam sem parar. Uma delas gesticulava muito enquanto contava sobre um desenho que tinha visto na escola, enquanto a outra, mais calma, lambia o sorvete com atenção, analisando tudo ao redor antes de dar sua opinião sobre o que a irmã falava. Ele ficou apenas ouvindo por um tempo, deixando-se levar pelo ritmo natural da conversa. Foi então que teve uma ideia. Como é que se diz sorvete no idioma indígena que vocês aprenderam na escola? Perguntou, inclinando-se levemente para elas. As duas pararam e o olharam, surpresas. Marina também ergueu os olhos, curiosa. Piraquara. Uma delas respondeu de imediato, os olhinhos brilhando. Gabriel repetiu, mas com um sotaque desajeitado. As meninas caíram na risada. Está tudo errado, a mais falante disse, segurando a barriga. Gabriel riu junto. Como assim? Eu falei certinho. Falou nada. A outra disse entre risos. Ele tentou de novo, forçando o som certo, e as duas riram ainda mais. Marina olhava a cena, e Gabriel percebeu que ela estava sorrindo. Foi um sorriso discreto, talvez até sem que ela mesma percebesse, mas estava ali. Gabriel sentiu um calor inesperado dentro do peito. Ele nunca imaginou que seria tão simples, tão natural. Sem perceber, estava tendo um dia extraordinário. O tempo passou rápido demais. Quando Marina anunciou que era hora de ir embora, as meninas suspiraram em protesto, mas logo se animaram de novo. Foi quando uma delas perguntou: "O tio Nicolas vem buscar a gente?" Gabriel sentiu um aperto no peito. O nome Nicolas ecoou dentro dele. Então, era ele. O homem que deixou Marina no café. O mesmo que sorriu para ela antes de ir embora. Gabriel não perguntou nada, não olhou para Marina. Apenas sentiu. Algo desconfortável, incômodo, um sentimento que ele não sabia se queria nomear. Ele sabia que não tinha o direito de sentir ciúmes, não tinha direito de questionar, mas a verdade era que não gostava da ideia. Ele se despediu das meninas rapidamente, garantindo que as veria nos próximos dias. Mas foi embora antes que Nicolas aparecesse. Gabriel caminhou sozinho pelas ruas de Salvador, sentindo um peso no peito que não conseguia explicar. No hotel, ignorou o celular. Não respondeu mensagens dos amigos. Não quis sair. As mulheres que ele conheceu nos últimos tempos, nada disso parecia importar agora. Ele estava pensando em Marina, pensando em Nicolas, pensando nas meninas. O que exatamente ele queria? A resposta veio de um jeito claro e inesperado. Ele queria conquistar as filhas. A vida de solteirão era boa, mas era vazia. E conhecer as meninas preencheu algo nele que ele nem sabia que estava faltando. Ele não iria embora tão cedo. Ele ainda tinha muito o que provar.
Os dias que se seguiram foram uma mistura de descobertas e sentimentos inesperados para Gabriel. Ele continuava indo buscar as meninas na escola com Marina, e aos poucos tudo começou a parecer natural, como se sempre tivesse sido assim. Como se ele pertencesse àquele lugar, àquela rotina, àquela vida que nunca imaginou que desejaria. As meninas estavam mais à vontade com ele, e a cada dia ele descobria mais sobre suas personalidades, seus gostos, seus pequenos hábitos. Começou a notar como uma delas franzia o nariz quando não gostava de algo, exatamente como ele fazia. Como a outra mordia o lábio quando estava concentrada, do mesmo jeito que Marina fazia. Elas o chamavam de papai agora. No começo, com hesitação, mas aos poucos com naturalidade. E Marina... Gabriel percebeu que, com o tempo, estar perto dela se tornou tão importante quanto estar com as meninas. Ele a observava, não de um jeito óbvio, mas com uma atenção que nunca teve antes. O tempo afastado dele a mudou de um jeito que ele não conseguia ignorar. Ela estava mais linda do que nunca, mas não era só isso. Ela era forte, independente, uma mãe incrível, e ele começou a se perguntar como foi que teve coragem de deixá-la. Mas algo o incomodava. O nome Nicholas ainda pairava na mente dele. Ele sabia que não tinha o direito de perguntar, que não tinha o direito de sentir nada sobre isso. Mas sentia. Então, um dia, enquanto esperavam as meninas saírem da escola, ele tomou coragem. Você e Nicholas... Marina arqueou uma sobrancelha, como se não tivesse entendido de imediato. O que tem, Nicholas? Gabriel pigarreou sem jeito. Vocês estão juntos? Marina piscou e então riu. Foi uma risada baixa, mas genuína, como se a pergunta fosse absurda. Nicholas... Ela repetiu ainda rindo. Ele é o marido da minha vizinha, Gabriel. Gabriel piscou. Ah, o quê? Ele trabalha como motorista para as crianças do bairro. Às vezes me dá carona quando estamos indo para os mesmos lugares. O alívio que Gabriel sentiu foi tão imediato que ele precisou desviar o olhar. Ele tentou disfarçar, mas Marina percebeu. E então o clima mudou. Os olhos dela ficaram mais sérios e o sorriso se desfez devagar. Gabriel sabia que ela tinha entendido. Ela sabia porque ele perguntou. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, as meninas saíram da escola correndo em direção a eles. E o assunto morreu ali. Mas o clima ficou no ar. Naquela noite, Gabriel ficou pensando naquilo. Ele estava apaixonado por Marina. A resposta veio tão rápida e óbvia que ele se assustou. Sim, mas... E agora? Ele ainda tinha um mundo inteiro do outro lado do país. E foi por isso que, alguns dias depois, ele precisou dizer algo que odiava ter que dizer. Enquanto tomavam café juntos na cafeteria, como já era quase um hábito, ele respirou fundo e falou. Eu preciso voltar para São Paulo. Marina parou com a xícara a meio caminho dos lábios. As meninas estavam na escola, então estavam só os dois. Ela desviou o olhar para a janela, como se já esperasse por aquilo. Eu imaginei que esse dia chegaria. Ele não queria que esse dia chegasse, mas tinha que ser realista. Como podemos fazer isso? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Marina respirou fundo. Minha vida está aqui, Gabriel. Ele assentiu, mesmo que cada parte dele odiasse essa resposta. Ela não voltaria para São Paulo. E ele não podia pedir para que voltasse. E então a despedida aconteceu. Gabriel nunca foi um homem sentimental. Nunca chorou na vida adulta. Mas quando viu as meninas no aeroporto, segurando as lágrimas enquanto se despediam dele, algo dentro dele quebrou. Você vai voltar? Uma delas perguntou, a voz pequena. Gabriel se ajoelhou diante delas. Eu vou. As duas o abraçaram forte e ele fechou os olhos, segurando o aperto no peito. Ele olhou para Marina e, dessa vez, ela também parecia emocionada. Cuida bem delas.
ele disse, tentando sorrir. Ela assentiu. Sempre. E então, ele partiu. De volta a São Paulo, Gabriel percebeu que tudo parecia sem cor. Ele voltou ao escritório, retomou os negócios, encontrou os amigos, mas não se sentia mais parte daquele mundo. Ele ligava para as meninas todos os dias. Elas contavam sobre a escola, sobre os desenhos que estavam assistindo, sobre o que comeram no almoço, mas a melhor parte para elas era quando ele tentava falar palavras no idioma indígena que estavam aprendendo. Ele se inscreveu em um curso, começou a praticar a pronúncia, e as meninas morriam de rir dele no vídeo. Não é assim, papai, uma delas dizia, corrigindo a entonação. Marina, ao fundo, também ria. E então, Gabriel percebeu. A voz dela era o som que ele mais gostava de ouvir. Ele começou a mandar mensagens para ela. Aos poucos, coisas sobre as meninas no começo. Depois, mensagens mais íntimas. Coisas sobre o dia dela, sobre como sentia falta de Salvador. E então, flores começaram a chegar. Todos os dias, bem cedo, um rapaz batia na porta de Marina com um buquê. Para ela, para as meninas, todos os dias. No começo, ela não sabia como reagir, mas ela sabia o que aquilo significava. Gabriel estava mudando. Ou talvez estava finalmente se tornando quem ele deveria ser. Ela não sabia onde aquilo ia dar, mas estava feliz por suas filhas. E no fundo, também estava feliz por ela. Até que um dia, Gabriel tomou uma decisão. E quando Marina abriu a porta naquela manhã, não era um entregador de flores que estava ali, era ele. E foi ali que tudo mudou. Gabriel estava diante da porta de Marina, segurando um buquê de flores, mas desta vez não era apenas um gesto de carinho, era um pedido. Seu coração batia forte. Ele nunca tinha sentido isso antes. Essa mistura de nervosismo e certeza absoluta. O homem que sempre teve tudo sob controle, que sempre soube exatamente o que queria, agora esperava pela resposta de uma mulher. Marina olhou para as flores, depois para ele, e então percebeu o que estava ali, entre as pétalas. Uma aliança. Marina prendeu a respiração. Gabriel se ajoelhou diante dela. Eu sei que demorei muito para perceber o que realmente importa, mas agora eu sei. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Eu te amo, Marina, amo nossas filhas, e eu quero fazer parte disso para sempre. Marina não disse nada. Ela apenas olhou para ele, e Gabriel viu o conflito em seus olhos. Não era dúvida sobre o que sentia por ele. Era medo. Medo de se entregar de novo. Medo de acreditar que ele ficaria. Antes que ela pudesse reagir, um barulho veio do fundo da casa. Passos rápidos, risinhos animados. Então as meninas chegaram correndo até a porta. Papai e mamãe vão casar? A voz infantil ecoou pela entrada. Elas tinham visto tudo. Os olhinhos brilhavam de empolgação. Mamãe, diz sim! A outra completou batendo palminhas. Marina e Gabriel ficaram se olhando. Ela queria dizer algo, mas nada saía. E Gabriel entendeu. Ela ainda não estava pronta para responder. Ele sorriu, assentindo levemente, mostrando que poderia esperar. Eles foram tomar café da manhã na cafeteria de sempre. Os 4. As meninas não falavam de outra coisa. Mamãe, como vai ser seu vestido? A gente vai ser da minha, né? Marina olhava para elas, o coração apertado. Como ela poderia dizer não a essa felicidade? Gabriel também estava ansioso, mas tentava não demonstrar. Ela ainda não tinha dito nada. Ele sabia que aquela decisão não era fácil para ela, mas ele tinha esperança. O dia foi cheio. Passearam por Salvador como uma família. Foram ao Pelourinho, caminharam pelo elevador Lacerda, visitaram a igreja de São Francisco e pararam para tomar um sorvete na Ribeira. As meninas estavam radiantes. E Marina estava feliz. Mas Gabriel ainda não tinha uma resposta. Quando o dia terminou,
Ele decidiu que não insistiria mais. Quando entraram no carro para voltar, ele olhou para ela e disse: "Eu não reservei um hotel ainda. Vou deixar vocês aqui e depois encontro um lugar para ficar. Você pode pensar e me dar uma resposta quando estiver pronta." As meninas já estavam dormindo no banco de trás, uma no colo dele e a outra no de Marina. Ela ficou em silêncio. Quando chegaram à casa dela, Gabriel saiu do carro primeiro e pegou a primeira menina no colo, levando-a com cuidado para dentro. Depois, voltou para pegar a segunda. Marina o seguiu, observando cada movimento dele. Ela nunca imaginou que ver Gabriel segurando as filhas com tanto carinho a emocionaria tanto. Ele saiu da casa, parou na porta, respirou fundo e disse: "Boa noite, vou embora antes que o carro vá embora." Marina ficou o olhando. Então calmamente respondeu: "Eu mandei ele ir embora." Gabriel parou. Seus olhos encontraram os dela. Ele entendeu. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele a puxou para si. O beijo foi intenso. Foi um beijo de emoção, de saudade, de amor. Marina se entregou. Seus braços envolveram Gabriel, sentindo o calor do corpo dele, sentindo tudo o que tentou negar por tanto tempo. Ela o queria, ela o amava. E aquela noite selaria o que as palavras ainda não disseram. Gabriel pegou Marina nos braços e a carregou para dentro da casa. Naquela noite não havia mais dúvidas. Não havia mais medo. Havia apenas eles. E a certeza de que, depois de tanto tempo, depois de tantos erros e caminhos errados, eles finalmente estavam onde deveriam estar. E essa foi a história de superação, amor e reencontro de Gabriel e Marina. Depois de tantos desencontros, medos e incertezas, eles finalmente encontraram o caminho de volta um para o outro. Agora me conta, de 0 a 10, qual nota você dá para essa história? Quero muito saber sua opinião. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. E agora, assista ao vídeo incrível que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que você vai se emocionar também. Até o próximo!